Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre cuidados paliativos, conceitos, princípios e política pública no SUS. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para o episódio de hoje, com esse tema Cuidados Paliativos, Conceitos, Princípios e Políticas Públicas no SUS, nós estamos com a Ayane Chagas, que ela é enfermeira paliativista, formada pela UFPE, em aperfeiçoamento em cuidados paliativos pela UPE. Ela tem residência em atenção ao câncer e cuidados paliativos pela SES, é mestranda do programa do PPGSM da UFPE, membro da Caravana Diagnóstico Precoce do ICIA e docente do curso de enfermagem da Uninasal. Seja bem-vinda. Obrigada. Também estamos com a Alessandra Macedo, que é médica com residência em clínica médica no Hospital Agamenon Magalhães e Medicina Paliativa no IMIP, diretora de comunicação da Academia Estadual de Cuidados Paliativos, da AECP, coordenadora da residência de Medicina Paliativa do Hospital Alfa e professora de graduação da ACES e pós-graduação em Cuidados Paliativos. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também estamos com o Pedro Alves, que é enfermeiro, R2 do programa de residência multiprofissional em atenção ao câncer e cuidados paliativos. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Léo. Muito bom estar aqui com vocês. Então, gente, sobre esse nosso tema, muito se fala sobre a busca pela cura, mas tão importante quanto isso é a forma como cuidamos das pessoas durante o tratamento de doenças graves. Então, hoje, vamos conversar sobre um tema fundamental e que ainda gera muitas dúvidas: os cuidados paliativos. Eles vão muito além da ideia de cuidados de fim de vida. São uma abordagem essencial para garantir qualidade de vida, dignidade e alívio do sofrimento para pacientes e suas famílias. Então vamos entender o que diz a política pública do SUS sobre isso e como esses cuidados são aplicados na prática pela equipe multiprofissional. Então acho que um grande e importante ponto de partida é a gente conseguir tentar explicar o que são exatamente os cuidados paliativos e quais são esses princípios fundamentais que norteiam esses cuidados. Olá. Quando a gente fala sobre cuidados paliativos, acho que a gente tem uma grande missão que primeiro é a gente desmistificar o que é. A gente vem de uma cultura que quando fala de cuidado paliativo, a gente já associa a cuidados de fim de vida, como se estivesse totalmente correlacionado à terminalidade. E a gente precisa entender que o cuidado paliativo ele vai muito além disso, como o nome já diz, é um cuidado, não é um diagnóstico onde você vai ofertar aquilo ali para o paciente, mas é uma linha de cuidado que você vai estar prestando. Tanto que o que é recomendado é que a gente inicie esses diálogos desde o momento do diagnóstico. Quando a gente vem para a definição do que é cuidado paliativo, ele vai dizer que todo indivíduo que tem uma doença que gere ali um risco, uma ameaça à sua continuidade de vida, é um indivíduo que é elegível a receber o cuidado paliativo. E aí é importante a gente trazer esse diálogo desde o diagnóstico, porque o cuidado paliativo é proporcional à terapia modificadora de doença. Então a gente diz que os dois trabalham juntos, a gente não retira nenhum tipo de cuidado, que é o que muitas pessoas acham quando a gente vai falar de cuidado paliativo, eu vou deixar de ofertar algo ao meu familiar, ao meu paciente, quando na verdade a gente vai ofertar muito mais cuidado para ele. Então a gente precisa partir desse pressuposto, de falar mais sobre o que é o cuidado paliativo, desmistificar, para que a gente possa entender que quando eu falo sobre cuidado paliativo, eu estou falando sobre dar dignidade aos dias de vida daquele indivíduo. Então a gente não fala sobre finitude, a gente fala sobre qual a qualidade de vida que eu posso dar àquele indivíduo, naqueles dias de vida dele. O que é que eu, quanto profissional, posso ofertar para melhorar o cuidado e diminuir o sofrimento desse indivíduo. A própria definição, ela também vai dizer que o cuidado paliativo ele vai cuidar da dor total do paciente. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, o que é uma dor total.
ela é físico, psicossocial e espiritual. Então a dor, a gente acaba na nossa graduação, nossa formação, a gente vê só a dor física do paciente. Aí a gente diz que é aquela dor que dói, né? Aquela dor que o paciente vai chegar buscando você na unidade de saúde. Mas às vezes aquela dor física, ela não é a queixa principal. Às vezes ele tem ali uma dor, né? Uma dor psicológica, uma dor emocional, social, que vai estar afetando ali, né, a condição daquele paciente. Então, a gente, quanto cuidado paliativo, a gente vai abordar o paciente em todo esse aspecto, né, dessa dor total e trazer todo esse manejo, gerando conforto, que é o que a gente preza nos cuidados paliativos. E interessante porque essa abordagem, né, que a gente fala, é uma abordagem, ela tende a qualificar o cuidado. Então, a gente está ali para somar, trabalhar junto às outras especialidades, né, em prol do paciente. E também a gente estende esses cuidados aos familiares. E eu acho que isso é muito interessante porque quando uma doença ameaçadora ela surge na vida de uma pessoa, ela impacta não só o paciente, mas também a família. Há uma necessidade de uma reestruturação, por vezes de forma abrupta, de forma aguda, rápida, como um AVC ali grave na vida de uma pessoa que passa a lidar depois com perdas, né, perdas e lutos sociais por ter que deixar por vezes de ser ali o provedor de uma família, e aí vem a dor social, que a gente tem já comprovação científica que ela age nas mesmas áreas cerebrais que a dor física, causando as mesmas repercussões para a pessoa, né, para o indivíduo. Então, assim, é uma abordagem que ela é essencial e ela até no próprio conceito traz, né, por lidar com a pessoa, o indivíduo, de forma assim tão complexa, né, abordar tantas instâncias de sofrimento, não tem como o médico fazer sozinho. Ela é essencialmente interdisciplinar, o cuidado. Né? Então necessita do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do assistente social, minimamente, que é o que a gente considera ali como uma equipe mínima, né? Mas a gente pode abranger também outras áreas como fono, fisioterapeuta, entre outras situações, para a gente poder prover, dependendo da fase de doença, né? Eu acho que a Ayane trouxe bem. E quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não está falando de apenas um perfil de paciente. A gente está falando de um grande espectro. Pacientes com cuidados precoces que acabaram de descobrir uma doença ameaçadora, que não é só doença oncológica, que não é só câncer, é onde começou, mas pode ser também uma insuficiência cardíaca grave, um paciente que está ali com terapia otimizada e com sintomas em repouso, a mínimos esforços, pode ser um pneumopata, um paciente com a doença pulmonar que está ali já necessitando de uma oxigenoterapia sem possibilidade de transplante, entre inúmeras situações. E ele pode descobrir o diagnóstico, e os cuidados paliativos podem e devem ser prestados pelo próprio médico ali assistente, o médico da unidade de saúde, né, o médico clínico, o cardiologista, que é um dos grandes objetivos da política, né, ampliar aí essa formação, trazer o cuidado paliativo geral, básico, né, para os especialistas de outras áreas, e aí depois vai aumentando essas necessidades de cuidado paliativo. Ele entra numa fase de terminalidade, o paciente tem em média ali uns 6 meses de vida, isso é de livro, tá? Então ele começa a cair funcionalidade, esse paciente começa a emagrecer, a ter uma doença extensa, uma dependência maior de cuidados, chegando a um fim de vida onde tem semanas a dias, né? E aí é um contexto já de mais acamado, dependendo de cuidados, é um paciente que fica por vezes mais sonolento, né, pode entrar nesse quadro ali de um estado confusional, né, e chegando a um processo ativo de morte. Então, não é que a gente queira que a morte chegue, a morte, infelizmente, ela vai chegar. Né? Então, a morte ela é anunciada desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida. Porque as doenças elas têm curvas, né? Ela tem ciclos e curvas que em algum momento vai chegar o paciente a falecer pela própria evolução natural de doença. Então o que a gente quer fazer enquanto paliativista é que o paciente viva ativamente até seu último dia, né? E não
a gente não adianta o dia da morte do paciente, mas a gente também não deve prolongar, fazer medidas como a gente chama obstinadas, distanásicas, que prolonguem o sofrimento. Como exemplo disso, né, a gente está ali entubando um paciente com uma pneumopatia, uma doença pulmonar grave, um estado avançado em que ele em contexto de fim de vida, em que a gente sabe que ele não vai sair, ou que se sair, vai sair num contexto de sofrimento ainda maior. E como é que a gente sabe que é sofrimento? A gente precisa saber o valor do paciente, né? Entender o que é sofrimento para ele. Como é que a gente vê isso? A gente pergunta, né? Se o paciente não puder falar, fala com familiares. Olha, o paciente já esteve em algum momento, já cuidou de uma pessoa acamada, dependente, a independência era um valor para ele, né? Então, se ele traz isso como uma resposta, sim, positiva, então submeter ele a um procedimento, a uma conduta que vai, muito provavelmente, deixá-lo numa perspectiva de maior dependência, né? Acamado, dependendo de cuidados, possibilidade de complexidade de utilização de recursos como paciente traqueostomizado, paciente com uso de sonda, gastrostomia, entre outras situações. Então, a gente tem que fazer essa ponderação, né? Trazer o aspecto técnico, o aspecto do valor do paciente, os aspectos familiares e, através de uma discussão interdisciplinar, propor ali um planejamento de cuidado, né? Perfeito. É importante também a gente ressaltar cuidado paliativo é ciência, não é baseado em achismo. Então, existem estudos que comprovam as nossas condutas. Hoje existem ferramentas que a gente utiliza, como as escalas, que eles vão nortear qual o plano terapêutico para aquele paciente. Então, quando a gente fala sobre esse cuidado, não é algo aleatório, né? Eu acho que eu devo cuidar desse paciente dessa maneira. Não, o que a gente faz de conduta ali é baseado ali em escalas, em ciência, aquilo que é comprovado, né? Então, existe uma escala que a gente usa bastante, que é o PPS, onde a gente vai verificar o desempenho desse paciente, e é uma escala que é simples de ser utilizada. O que significa PPS? É uma escala de performance paliativa, que a gente diz que é uma escala de desempenho paliativo. Então, é como aquela doença está interagindo naquele indivíduo. Então, a gente vai avaliar desde a ingestão daquele indivíduo, o nível de consciência, a atividade diária, o autocuidado dele, até que ponto aquela doença está comprometendo os afazeres daquele indivíduo. E aí, esse PPS a gente vai pontuar de 100% até 10%, né? Que seria aí o menor índice de a gente poder classificar. E aí a gente vai baseando nisso. Então, o correto é a gente aplicar, né, falando ali no contexto mais na hospitalar, né, tem ali o paciente está interno, e a gente aplica todos os dias essa escala, porque a escala ela é variável. Ela não é uma escala que é fixa. Eu vou aplicar hoje, e esse paciente vai passar 10 dias comigo, e 10 dias o PPS dele vai se manter aquele, ele vai oscilar. E mediante essa pontuação, eu consigo trabalhar ali, né? Então, para esse paciente, um paciente que tem ali um PPS de 20, então o paciente já está acamado, já não consegue se alimentar, está mais debilitado, a doença já tem ali, né, uma incidência maior sobre esse paciente. Então, o plano terapêutico para ele é diferente de um paciente que tem um PPS de 80%. O que é um PPS de 80%, 90%, 100%? É um paciente que eu digo assim, você encontra com ele na rua, né? Então, você tá ali continuando a sua vida, mas é um paciente de cuidado paliativo. Então, o plano terapêutico singular que eu vou aplicar para esse paciente vai ser diferente daquele paciente que tem um PPS menor. Então, a gente trabalha hoje cuidado paliativo baseado em evidências científicas. E, Léo, quando a gente fala, né, cuidado paliativo, onde é que nasce, né, o cuidado paliativo? Ele nasceu de uma mulher chamada Cicely Saunders, lá na Inglaterra. Ela é enfermeira de formação. E ela tinha muita dificuldade em manejar a dor, até ela encontrar um paciente chamado David Tasman. Ele era um judeu polonês. E ele tinha uma condição muito grave, que era um câncer de colo retal, metastático avançado. Não tinha condições de operar, de fazer quimioterapia, nem um tratamento. E aí ela se dedicou inteiramente para cuidar desse paciente. E aí ela percebeu que a dor ela não é só física, é uma dor que atravessa outras dimensões. E aí ela começou a perceber, ela fez medicina, para poder manejar de forma adequada opioides, que é um dos maiores tabus que existe, que é o manejo de opioides, principalmente da morfina. E ela se dedicou a estudar isso, e ela também fez serviço social para verificar essas demandas, né, sociais. E a partir desses conhecimentos, ela construiu esse conceito de dor total.
quando o David Tasman faleceu, ele deixou uma herança para ela, e essa herança funcionou para ela construir um hospice. O hospice, ele é um serviço de cuidados paliativos. Pessoas que já estão ali no processo já de terminalidade, final de vida, vai para um hospice, ser acompanhado por uma equipe multiprofissional para cuidar ali dos seus sinais e sintomas. E é um grande centro de pesquisa em relação à dor total. E uma das coisas que eu acho muito interessante do cuidado paliativo é que a gente percebe a pessoa para além da doença. A nossa formação enquanto profissional de saúde é girada nesse processo de cura, de tratamento de doença. E leva a gente a verificar a doença e não a pessoa. Mas o cuidado paliativo, ele faz com que a gente coloque a pessoa no centro do cuidado. E não, esse cuidado é para essa pessoa, ela não é essa doença. A doença faz parte da vida, influencia, gera sofrimento, não só para ela, mas para a família também que cuida. E o cuidado paliativo centra esse cuidado no paciente, centra esse cuidado na família e também nos profissionais que auxiliam nesse processo de tratamento, porque gera uma demanda emocional. Não tem como nós, enquanto profissionais de cuidados paliativos, não criar vínculo, não se envolver com as suas histórias, com a biografia. Porque quando a pessoa ela conta uma história para mim, né, da repercussão dessa doença na sua vida, ela está abrindo uma brecha ali da sua vida, está abrindo intimidade. E eu tenho que ter uma responsabilidade ética, moral, filosófica, que é o cuidado paliativo, para poder manejar de forma digna. Né? O cuidado paliativo traz muito essa questão da dignidade da pessoa até depois do fim. Porque depois do fim, depois do óbito, fica a família. A gente precisa cuidar dessa família com dignidade. Senão aí gera outros processos de adoecimento, de cunho mental, físico, e aí, enfim, a gente vai precisar manejar. Então, acho que o princípio fundamental do cuidado paliativo é esse cuidado centrado na pessoa e respeitar a biografia do paciente. Precisa respeitar e honrar essa história. Hoje em dia, os cuidados paliativos, eles são uma política pública estruturada no SUS? E de que forma isso está estruturado? No ano de 2024, no mês de maio, teve a publicação, né, da Política Nacional de Cuidados Paliativos, recente, né, vez do ano, e em alguns lugares ela já vem se desenvolvendo, tem algumas equipes de apoio matricial, já foi liberado também um investimento, um recurso do Ministério da Saúde para investir nessas equipes, que como a Alessandra falou, né, com médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Só que ainda existem algumas barreiras, né, para efetivar essa política, e uma dessas barreiras é a formação profissional. Não tem profissionais capacitados e habilitados em cuidados paliativos para ocupar esses lugares. Então, acredito que essa é uma das maiores dificuldades. Tendo visto o que eu falei anteriormente, a nossa formação é permeada nessa política, né, biomédica, curativista, né, perceber essa doença, curar essa doença e vencer a morte. Né? E a gente sabe que a morte ela chega, mas entre o diagnóstico e a morte tem uma trajetória, e que essa trajetória ela seja menos sofrida, e aí chega o cuidado paliativo. Então acredito que a principal dificuldade é essa. Tanto que quando você vai ler a política, em vários pontos ela fala, né, que um dos objetivos é o tempo todo ter essa educação permanente, né, trazer o diálogo, e não só para os profissionais de saúde, mas para a população como um todo. Então, para a gente poder, mais uma vez, desmistificar o que é o cuidado paliativo, para que a gente possa, cada vez mais, trazer esse diálogo de maneira mais precoce. Então, quando a gente traz esse diálogo precocemente, a gente consegue entender o que é que aquele meu paciente, o que é que aquele indivíduo, quais são as preferências dele, o que é que ele quer, o que é que ele entende, né, que ele quer que seja abordado com ele, o que é que ele não quer que seja abordado com ele, porque a nossa realidade hoje acaba que às vezes é um paciente que chega lá num pronto atendimento, numa urgência e emergência, e às vezes o familiar não tem noção do que era o desejo, o que era que aquele paciente. E aí eu trago como um grande exemplo a doação de órgãos, né? Então a doação de órgãos é uma vontade individual, né? E aí se a gente não expressa, se eu não falo do meu desejo, as pessoas não vão saber. E aí quando eu fiz o rodízio lá na OPO, né, que é o órgão que faz aí essa procura pelos doadores, e quando ele fez essa entrevista com os familiares, uma das principais relatos que eles falavam era o seguinte: por mim, eu doaria, mas eu não sei se ele gostaria. E daí, mais uma vez, né, se a gente traz aí esse diálogo, se eu entendo qual é a vontade, o desejo daquele meu paciente,
se torna um trajeto mais suave, vamos assim, não que não vá ser doloroso, porque é um processo doloroso, mas ele acaba sendo mais tranquilo, tanto para quem vivencia quanto familiar, quanto para o paciente. Outro importante desafio, né, para a gente implementar a política nacional de cuidado paliativo é a questão da integração da rede de atenção à saúde. E infelizmente, a gente não tem hoje assim, um sistema informatizado, né, em que o paciente em qualquer ponto da rede chegue e esteja ali o seu PAC, que a gente chama que é o planejamento ali avançado de cuidado, com a descrição, né, do diagnóstico, do prognóstico, da indicação, do momento de doença e também do que foi acordado com o paciente, com o familiar, em termos de realização de medidas, né? Então, isso é um dos grandes desafios. A política, ela chegou principalmente também para fortalecer a atenção à primária saúde, reforçando a atenção primária como, né, coordenadora do cuidado, como ordenadora da rede. E assim, por mais que as pessoas, né, se voltem muitas vezes a achar que é um reforço para a gente estar criando especialistas, mas não. Acho que um dos principais objetivos é a formação básica dos não especialistas, né? Então, é da gente chegar lá no médico de família e comunidade, da gente chegar nos especialistas, da gente chegar nas equipes multiprofissionais que estão ali no SAD, no Serviço de Atenção Domiciliar, nas portas de entradas de urgência também, e treinar minimamente. E isso já vem ocorrendo. Tá? Então, se a gente for aqui fazer um recorte para o estado de Pernambuco, nós temos já uma equipe de cuidados paliativos que atua no governo do estado, na Secretaria Estadual de Saúde, e que desde o ano passado, né, não é uma equipe matricial nem assistencial ainda, mas isso está para sair ainda esse ano aqui em Pernambuco também, mas é uma equipe que é interdisciplinar, tem médico, né, tem terapeuta ocupacional, entre outros colegas, e eles já vêm atuando através do programa PROAD, né? Que é um programa ali de apoio ao desenvolvimento ali de instituições no SUS. Então eu pude ter a oportunidade de participar ano passado do início desse projeto, né? Porque iniciou em alguns hospitais que eu trabalhava como médica do SAD, no Hospital Pelópio da Silveira, também em hospitais como Miguel Arraes, também serviços de atenção domiciliar e também UPA, tá? Acho que foi a UPA Torrões que estava envolvida. Esse projeto ele veio associado, né, com o Sírio-Libanês e foi muito legal porque eles fizeram um mapeamento dos hospitais, das UPAs, né, dos serviços, e esse mapeamento ele era voltado para identificar qual o nível ali de maturidade que já se existia no serviço em relação à oferta de cuidado paliativo. Então, olhou parâmetros como formação da equipe, né? Já tinha alguma formação em paliação básica, formação complementar, uma formação especializada, já se tinha protocolos, diretrizes institucionais voltadas, já se fazia um planejamento avançado de cuidado, já se usava alguma ferramenta de screening, né? Já tinha atividades de treinamento paliativo, então isso foi legal. Como é que se fazia a questão da alocação de recursos, né? Onde é que o paciente se morria? Era num domicílio, com SAD, com assistência adequada, ou a maioria era num contexto hospitalar, utilizando medidas, por vezes, de estanásica numa UTI, que é, infelizmente, a grande realidade que a gente encontra hoje. Então, foi um projeto que veio para fortalecer e que já está entrando aí no seu segundo ciclo aqui em Pernambuco. Tá? Vai entrar já. Então, assim, ajudou no fortalecimento desses locais, que são locais que não têm serviços especializados de paliação, né? Mas é justamente isso, a política veio para formar os não especialistas, veio para fazer com que essas pessoas tenham conhecimento básico para que chegue para a quantidade de pessoas. Olha, a gente está falando aqui de números no Brasil, 525 mil pessoas com indicação. No mundo, quase 60 milhões de pessoas que têm indicação. Então, não temos e nem teremos especialistas para isso, né? Então, assim, já está tendo iniciativas, né, aqui no estado.
Acredito que os municípios estejam também se mobilizando, porque os municípios eles vão ficar à frente mais das equipes assistenciais, né, e o Estado com as equipes matriciais. E é isso, a gente ficou muito animado com o surgimento dessa política, né? Inclusive esse mês, que é o mês do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que é o segundo sábado do mês, né? E o tema veio como a gente alcançou, né, o acesso universal aos cuidados paliativos. E também vamos fazer aqui em Pernambuco o primeiro Congresso Pernambucano de Cuidados Paliativos da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de Pernambuco, né, que é uma entidade associada à Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que tem ali o objetivo de fomentar discussões, trazer interações entre as instituições que já ofertam paliação, formar, trabalhar com ensino, pesquisa, né? E, inclusive, esse ano fizemos cafés paliativos, que incluiu também interior. Fizemos um aqui no Agreste, aqui em Caruaru. Foi um momento muito legal de troca de serviços, né? Pedro pôde estar lá e as outras representantes das instituições, né? Então, eu acho que é isso. Só esse momento aqui já é um grande momento da gente estar fomentando, da gente estar ensinando, da gente estar sendo ativista da causa, porque é necessário, porque como os meninos bem trouxeram, os colegas, há muito preconceito do ponto de vista social, cultural. Cuidado paliativo não é fazer nada, não é tirar tudo, é qualificar cuidado, é enxergar a pessoa como um ser único, individual, que tem uma família também em sofrimento, né? Então, considero isso muito, muito importante, assim. Gente, qual é a função da equipe multiprofissional na aplicação prática desses cuidados? Como a gente já dialogou, a gente não consegue cuidar só do paciente, né? Mediante esse conceito da dor total, é impossível eu, como enfermeira, tentar abraçar todo o cuidado do paciente. Então, existem limites, né? Existem barreiras onde o meu cuidado ele pode chegar. Então, eu vou precisar ali ter o olhar da fisioterapia, eu vou precisar do olhar da assistente social, vou precisar ali realmente da ajuda de cada competência, visando aí realmente favorecer, né, esse conforto para o paciente, tentando ali diminuir essa dor total desse paciente. Por isso que a gente precisa ter aí, né, uma equipe forte. Existe a equipe mínima necessária, mas daí lá na política ele diz que se for necessário, né, se pode ali fazer, acrescentar a essa equipe, né, demais profissionais. Mas existe uma equipe mínima que é para a gente poder iniciar, mas a grande maioria vai precisar ali trazer esses outros profissionais para poder ali trazer o melhor cuidado para esse paciente. E cada profissional tem ali a sua área de competência. Então, a médica faz a avaliação, e aí o enfermeiro também faz a avaliação, o nutricionista também faz a avaliação, e tudo pode se complementar, deve se complementar. Cada um com seu olhar, cada um com a sua ciência, tendo como foco promover qualidade de vida para aquela pessoa que está atravessando uma doença grave e que necessita de uma abordagem de cuidado paliativo. Então, como a Anne colocou, não tem como a gente fazer cuidado paliativo sozinho, enquanto enfermeiro, enquanto profissional, não tem. E é isso, né? Várias pessoas pensando em um processo de cuidado, esse cuidado ele torna-se qualificado. E, curiosamente, a prática multiprofissional é um dos maiores desafios que a gente encontra, tanto no serviço da saúde suplementar como no SUS, porque, de fato, que ter momentos em que essas equipes elas conversem. Durante a residência, nós, enquanto residentes, procuramos realizar esses momentos multiprofissionais. Através de clube de revista, a gente realiza também um simpósio no Regional do Agreste, que é um hospital muito importante para a nossa rede aqui em Caruaru e para o estado. O simpósio de cuidados paliativos está na 4ª edição esse ano, vai ser estendido para a SES. Nesse movimento de integrar a equipe multiprofissional e chamar todo mundo para a responsabilidade. Porque existe muito, principalmente no ambiente hospitalar, que é onde se indica ali, né, a abordagem de cuidado paliativo, fica muito a cargo do profissional médico, né, de indicar ou não esse cuidado paliativo. Mas é de responsabilidade de cada membro da equipe indicar esse cuidado paliativo a partir de sua avaliação, de sua abordagem, do seu conhecimento técnico e científico também. Então, trazer essa responsabilidade para nós enquanto profissionais da rede é muito importante. Todo mundo é responsável em construir cuidado paliativo, né, e se integrar também com um colega
pelo bem comum também daquele paciente, daquele núcleo familiar que pode se beneficiar com essa abordagem. E assim, acho que o nosso papel também entra nessa parte de tentar educar o nosso colega. Porque quando a gente vem para as reuniões múltiplas, por exemplo, quando você tem uma equipe onde todo mundo compreende ali o cuidado paliativo, né? O cuidado ali, o diálogo, ele flui, todo mundo vai indo ali no mesmo sentido. E quando você tem ali, mediante aquele grupo, alguns profissionais que ainda não conseguem entender o que é cuidado paliativo, acaba que gera ali aquele impacto, né? Porque daí, às vezes, uma conduta que a gente tá entendendo que aquilo dali é o melhor que eu posso ofertar para o paciente naquele momento, às vezes aquele profissional que não compreende o que é o cuidado paliativo, ele não vai entender, que dali vai gerar um impacto nele. E daí a gente gera aquele ruído, gera aquele desconforto e acaba impactando ali no cuidado, né? No plano terapêutico que eu vou seguir com aquele paciente. Então a gente, quanto profissional, a gente também tem esse papel, né? De trazer essa conversa, trazer esse diálogo até no nosso ambiente, para que a gente possa cada vez mais sensibilizar os nossos colegas, para eles poderem entender, né, o que é o cuidado paliativo. E como exemplo prático, né, da atuação aí interdisciplinar, vamos pensar num paciente com uma doença ameaçadora à vida, com uma síndrome de fragilidade, já andando, deambulando com uma certa necessidade de apoio, já com um grau de dependência, passando aí maior parte do tempo acamado ou sentado. Quando esse indivíduo ele entra num contexto de hospitalização, de internação, o que ocorre é que eles tendem a fragilizar ainda mais. Então, eles perdem, né, peso, perdem massa gordurosa, perdem massa muscular, eles aumentam o grau de dependência e de complexidade de cuidado. Então, a gente vai avaliar qual doença ele tem, qual fase ele se encontra, né, terminalidade, fim de vida, é um cuidado precoce, e o que é que a gente pode ofertar ali de cuidado. Né, existem as possibilidades de se fazer um cuidado precoce uma reabilitação restaurativa completa. Tipo, o paciente teve um AVC. Todo AVC é um paciente que necessita, pelo menos inicialmente, de uma abordagem paliativa. Não necessariamente de não invasividade, tá? Só para deixar claro aqui. Então, veja, um paciente que teve um AVC, dependendo da localização, né, e dos outros fatores prognósticos, pode ser um paciente que ele tenha uma possibilidade de uma reabilitação restaurativa total, né? Já a gente pode ir para um contexto de um paciente ali com a síndrome de fragilidade já mais avançada, em que a gente, após o internamento ou durante o internamento, possa tentar uma reabilitação paliativa. Ou seja, eu gosto muito de falar para a família, olha, a gente vai tentar deixar ele ali na melhor versão possível. Então, ele entrou andando, né, e agora está acamado, mas a gente vai tentar trabalhar com a equipe interdisciplinar, físio, TO, para a gente tentar ver se ele não consegue voltar, pelo menos sentado, sabe? O paciente internou, não está conseguindo mobilizar os membros, ele comia com a sua própria braço, com sua própria mão. Então vamos tentar adequar o cuidado, ele está numa fase final, mas eu vou tentar devolver com que ele coloque a comida na boca. E uma coisa muito interessante, que isso seria adequação do cuidado. Uma coisa muito importante que eu aprendi muito com as equipes interdisciplinares que eu já tive a oportunidade de trabalhar, tanto em contexto hospitalar como domiciliar, é que a gente sempre tem que ter um objetivo e um foco, e quem vai dizer é o paciente. Então, eu não vou estar ali fazendo as terapias, as fisioterapias de rotina em que vão prescrever a mesma coisa para mim, para a Ayane e para Pedro, tá? Para mim, pode ser fazer mais sentido para mim eu me alimentar sozinha. Pode fazer mais sentido. Para Pedro, pode ser que isso não importe. Entende? Então, eles vão de acordo com o que faz sentido para o outro e eles vão trabalhar em cima daquilo. Entende? Principalmente quando é questões de adequação de cuidado, que infelizmente a gente não pode ofertar ali uma reabilitação restaurativa pela condição avançada do paciente, pela fragilidade, pela multimorbidade, entre inúmeras situações, né? Então vai adequar o cuidado de acordo com o que faz sentido para o paciente dentro dos recursos que a gente tem disponível naquele ambiente, dentro do que a família também pode ofertar em termos de cuidado. E eu digo isso porque, por vezes, a gente, em contextos de SUS, a gente vê muitas insuficiência familiar,
cuidadores únicos que deixam de viver sua vida para viver a vida do outro e se tornar exclusivamente ali cuidador, e aí vem sobrecarga de cuidado, estresse de cuidador. Então, a gente precisa também ter esse olhar, né, do contexto social. A gente pega muita vulnerabilidade social e isso impacta também nas nossas ações. Eu gosto muito de trazer, né, para os meus residentes de cuidado paliativo e os outros residentes externos que vêm rodar por vezes com a gente na enfermaria lá do nosso serviço, do Alfa, que até numa escolha de antibiótico, até numa indicação de ida para UTI, de intubação, a gente também deve trazer contextos sociais, porque veja, se eu vou intubar e colocar no contexto de UTI, um paciente com uma fragilidade já avançada, em que a gente sabe, em termos de evidência científica, que o risco é muito maior dele não sair ou dele sair muito pior, né? Por vezes sem... a gente tem uma síndrome, que é a síndrome pós-UTI, que a gente chama de PICS, que ela pode dar uma alteração no paciente cognitiva, né, psicológica, motora, deixar o paciente com uma morbidade, um risco de mortalidade alta, sair numa condição de dependência extrema, de uma complexidade de cuidado extrema, em que a família pode não dar conta de cuidar dele em casa, em que pode ser para ele já um sofrimento viver nessa situação, e que por vezes esses pacientes vão parar onde? No SUS, num leito de crônico, né, para viver num leito de crônico. Então faz sentido para o paciente, né, é sempre, né, o nosso norte, né, sempre o nosso centro do cuidado. Faz sentido para o paciente, faz sentido para a família, né, então a gente precisa incluir isso dentro das nossos pensamentos, né, de estratégias de indicar medicações, de indicar procedimentos. E isso é bem interessante. E a gente tem que pensar também que estamos num sistema de saúde, não só saúde pública, mas também suplementar, que necessita de realocação de recursos. Isso é o que está por trás, gente. Isso não é o motivo principal. O principal é dignidade, é trazer qualidade de vida, vida ativa até o último dia. Mas por trás a gente precisa pensar no sistema que a gente vive, porque hoje em dia o nosso cenário atual é de uso, que a gente está pagando caro por terapias distanásicas que só prolongam o sofrimento do paciente, só aumentam custos dos serviços hospitalares públicos e suplementares, e que tem trabalhos mostrando que a percepção do paciente, que quanto mais se usa esses recursos, maior sofrimento, entende? Então é algo que a gente precisa muito, de fato, discutir, né, fomentar. Pode falar. Ela trouxe, né, um ponto que é importante também, que quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente estende o cuidado à família, né, e na própria política ela traz lá um dos seus parágrafos que é preciso que essas equipes, ou assistencial ou matricial, elas desenvolvam ali atividades que sejam voltadas ao cuidado do cuidador, né, a gente cuidar de quem cuida. Então quem cuida de um doente também precisa ser cuidado, e que muitas vezes é negligenciado. Quando a gente traz esse contexto de cuidado paliativo, vamos imaginar ali um paciente que ele pode passar alguns meses, semanas ali hospitalizado, e a gente lembra que a vida daquele familiar, ele vai ser totalmente abalada, né? Não sabe se ele vai precisar deixar ali o seu emprego, né? O seu contexto familiar, se tem filho, marido, enfim, não sei qual a conjuntura daquela família que acaba sendo abalada ali. Então o cuidado paliativo, ele precisa ver também quem está cuidando. Então quem cuida também precisa ser cuidado, né? E a política ela traz isso, né? Essa importância de a gente visualizar também quem está cuidando da pessoa que está adoecida. E como é esse olhar para a família? Como é que esse olhar é direcionado por esse profissional? A família ela é corresponsável por esse cuidado, né? Não tem como a gente olhar uma pessoa adoecida e não olhar o acompanhante que também está adoecido, e geralmente no contexto hospitalar. A gente, né, enquanto profissionais de saúde, tem uns colegas que não gostam de lidar com o acompanhante é chato, que reclama, mas certa vez eu escutei de um colega que o acompanhante ele é promotor de segurança do paciente. E a gente precisa escutar essa família, a gente precisa trazer ela para perto desse cuidado,
Porque cuidado paliativo ele não é feito apenas só pela equipe multiprofissional, é pela família também. E é interessante pensar, Léo, que essa pessoa que está adoecida no contexto hospitalar, ela está internada, ela recebe alta, ela volta para casa. Ela sai desse espaço de hospital que tem uma equipe multiprofissional que vai fazer ali o processo de reabilitação, devolver na melhor forma para a família, mas ele vai para casa. E aí em casa, como é que vai ser? Se eu não falar com a família, se eu não educar a família, orientar a família de forma adequada, esse paciente ele vai para uma sala vermelha, ele vai para uma emergência. E muitas vezes pode ser a última visita, a última internação dele. E tem um final de vida cruel. No ano 2020, o Brasil ofertava uma das piores qualidades de morte. Atualmente, eu acredito que melhorou por conta dos serviços de cuidados paliativos, que estão ampliando, a política também. Mas é essa trajetória. E essa trajetória muitas vezes acontece porque a gente não cuida também da família por vezes. Olha apenas para a pessoa que está adoecida. Então, acredito que ainda é uma dificuldade, né, a gente trazer a família para perto. Dificuldade também a gente se comunicar de forma adequada com essa família. Tanto que comunicação ela é a segunda meta internacional de segurança do paciente. Porque a gente evoluiu muito nesse processo de tecnologia. As tecnologias elas acessam o serviço do Sistema Único de Saúde, a saúde suplementar, tecnologia para manutenção da vida, né, de forma que cabe, né, ali a terapia, mas de forma distanásica, né, que a pessoa não vai se beneficiar. Mas a tecnologia leve de cuidado que a gente tem de comunicação, a gente ainda encontra muito entraves. Então, trazer a família para perto nesse cuidado é essencial. É interessante também, né, que ele trouxe essa perspectiva, né, de pacientes que por vezes vêm com essa complexidade maior de cuidado, e a gente tem que ter muito cuidado nessa transição de alta desse paciente para casa. Para a gente não estar fazendo ali uma desova, porque eu já escutei de muitos pacientes de família que quando foi definido paliação, tem mais nada o que fazer, vai para casa. Então manda um paciente com alta complexidade para passar um fim de vida que a gente tem estudos que mostram que tem repleto de sintomas, repleto de sofrimento. Então a gente precisa também dentro dessa transição capacitar a família para esse cuidado e identificar que a família e o próprio paciente também pode estar passando por um processo de luto antecipatório, né? E dentro desse processo de luto, a gente estuda isso também para lidar com o comportamento que o paciente e os familiares podem vir a ter, que por vezes podem ser comportamentos inadequados, que possam causar ali conflitos, né, com a equipe, mas que a gente, enquanto especialista ou enquanto profissional que tem uma formação ali básica em paliação, precisa identificar como expressão de sofrimento, né, como algo que a gente precisa trabalhar, como uma pessoa que precisa de ajuda para a gente estar evitando ali futuramente um luto prolongado. Então, o que é que a gente faz? A gente escuta, né, a gente chama escutativa, compassiva, a gente tenta ali validar a dor do outro, a gente tenta trazer para ele recursos de enfrentamento. Eu gosto muito de trazer para a família e o paciente, né, o que é que acalma teu coração? O que é que te tranquiliza? Tenta buscar diariamente, dentro dessa trajetória de doença sua ou do seu familiar, encher teu dia ou trazer, pelo menos em algum momento do dia, algo que acalma teu coração, porque isso vai te ajudar. E quais recursos, por vezes, a espiritualidade, né? Não só a fé, né? Mas o que transcende, o que é que traz sentido. Às vezes é tomar um café com um amigo, é ligar para uma pessoa importante, é sair daquele ambiente hospitalar e olhar o mar e respirar, comer algo que gosta. Então, tenta trazer diariamente para o teu dia a dia. Isso é uma terapia que é importantíssimo, né, para quem tem esse acesso nesse momento de dor. Então, é um aspecto muito importante. E eu digo assim, por ser especialista, muitas vezes eu sou chamada muito em contexto de fim de vida, né? E por culturalmente ainda as pessoas associarem paliação só ao fim de vida. E muitas vezes são consultas, abordagens domiciliares ou em consultório muito demoradas e por vezes que eu passo muito tempo com o familiar, muito tempo acolhendo, escutando, validando a dor e vendo recursos junto à equipe interdisciplinar, que eu não dou conta só para esse familiar
também continuar vivendo, porque por vezes é um familiar que também tem um esposo, um companheiro, um filho, trabalha, né, e amigos. Então, como é que a gente ainda consegue que essa pessoa continue vivendo, apesar de estar passando por um grande sofrimento, apesar de estar tendo uma demanda maior de cuidado ali com o outro, sabe? Então, gente, infelizmente, muito infelizmente, a gente vai chegando ao fim do episódio e eu acredito que foi uma conversa muito válida, muito produtiva. E gostaria de agradecer às nossas convidadas e ao nosso convidado. Então, vou deixar a fala facultada para vocês, né, para vocês finalizarem e deixarem uma mensagem final, alguma informação que a gente deixou de passar nesse episódio. Ayane? Eu quero agradecer pelo convite, né? Foi um momento muito bacana, né? Acho que a gente está cumprindo nosso propósito de trazer mais diálogos, trazer momentos como esse para a gente poder discutir de maneira leve, né? De maneira objetiva, um pouquinho mais sobre o que são os cuidados paliativos. A nossa jornada é a jornada que está iniciando, a gente está crescendo aí, a nossa função quanto profissional é essa. A frase que eu deixo, eu amo essa frase, é a frase de Cecília Salles, eu acredito que vocês já vão saber qual é. Que ela diz o seguinte: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E eu acho que essa frase, ela define perfeitamente o que são os cuidados paliativos. Então, a minha mensagem é que para quem vai escutar esse podcast, que você entenda que falar sobre cuidado paliativo é falar sobre vida, sobre qualidade de vida, né? E não tentar ali definir apenas sobre terminalidade, né? Sobre qualidade de vida. Obrigada. Obrigado. Alessandra? Eu queria deixar aqui que assim, as pessoas que já têm alguma formação, né, que vocês sejam ativistas na causa, que vocês ensinem, que vocês encantem as pessoas ao redor, que vocês transformem também o seu conhecimento em ação, né? Então vocês hoje que estão aí em todos os níveis, né, de assistência da rede de atenção à saúde, e vocês podem estudar, podem aprender e vocês podem já transformar esse conhecimento em vocês, em prática, para a gente estar tentando, né, promover ali o alívio de sofrimento, o acolhimento aos familiares, ao paciente e tentando melhorar a qualidade de vida e qualidade de morte. E eu também convido, né, vocês, pacientes, familiares, a saber que a abordagem paliativa é um direito. É um dever ético do profissional ofertar e é um direito de vocês que já têm política para isso no SUS. Então, também corram atrás, também questionem, também solicitem aos médicos, à equipe interdisciplinar, que vocês tenham acesso a isso. Obrigada, foi maravilhoso. Pedro? Gostaria de agradecer ao NEP, Núcleo de Educação Permanente, né, por abrir portas para que a gente possa falar sobre cuidados paliativos e levar essa abordagem de cuidado tão importante e tão filosófica, digna, né, para as pessoas, tanto para os usuários que estão nos escutando, para os profissionais também, que muitas vezes se angustiam em ver práticas de distanásia, pessoas em sofrimento, submetidas a um procedimento que a gente vê que essa pessoa está sofrendo e angustia a gente. Então, o cuidado paliativo é uma forma também, de fato, o palio, né, que é esse manto de proteção, protege também a gente nesse processo, para que a gente possa ofertar também um cuidado digno. Agradecer também às meninas por terem topado estar aqui com a gente, conversando, e trazendo suas experiências, suas visões em relação aos cuidados paliativos. Acho que por aí que a gente vai construindo, né, galgando esse caminho, esse espaço que é tão importante. É isso, muito obrigado. Então, finalizamos o nosso NEPcast de hoje com mais um tema importante sobre cuidados paliativos, conceitos, princípios e política pública no SUS. Agradecemos aos nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.